Agora vamos trazer isso para a prática. Uma Single Member LLC costuma ser uma boa porta de entrada para operações simples. É fácil de abrir, tem custo menor e pode funcionar muito bem no começo. Mas ela não foi feita para atender a todas as fases do negócio. Conforme a empresa passa a gerar lucro recorrente, o dono começa a tirar dinheiro com frequência e a operação ganha mais consistência. E aí surge uma pergunta importante. Essa empresa ainda está sendo tributada da melhor forma possível? E é aqui que a S-Corp entra como estratégia. Na prática, você não está apenas mudando uma sigla, você está reorganizando a forma como o resultado chega até o dono. Em vez de todo o lucro operacional seguir o mesmo tratamento de atividade sujeita ao Self-Employment Tax, a estrutura passa a separar as coisas. A remuneração pelo trabalho executado e a distribuição do lucro gerado pela empresa. O sócio que trabalha na operação passa a receber um salário razoável, compatível com a função exercida. E esse salário passa pelo payroll normalmente. Depois disso, havendo lucro disponível, a empresa pode distribuir resultado aos sócios. E essa diferença de tratamento é justamente o que cria a oportunidade tributária. Mas ela só funciona bem quando a empresa já tem lucro suficiente para absorver o custo do payroll e justificar a remuneração do dono de forma defensável. Por isso, na prática, antes de pensar em S-Corp, eu olharia pelo menos 3 pontos: lucro recorrente, perfil dos donos e a capacidade da empresa de manter payroll e contabilidade em dia. Se o dono é cidadão americano ou residente fiscal nos Estados Unidos, ou seja, sócio elegível, trabalha ativamente na operação e a empresa já ultrapassou um nível de lucro que justifica essa organização, normalmente os seus $70 mil, a S-Corp deixa de ser apenas uma possibilidade e passa a ser uma estratégia que merece análise. E atenção, sócio não residente fiscal não pode ser acionista de S-Corp. Esse é um filtro que elimina a estratégia antes de qualquer conta. Agora, a C-Corp resolve outro tipo de problema. Ela não costuma ser a primeira resposta para o pequeno empresário que quer retirar todo o lucro da empresa. A lógica dela é mais corporativa: reinvestimento, captação, investidores, crescimento acelerado. Inclusive, para quem planeja vender a empresa lá na frente, a C-Corp pode abrir a porta para um benefício que é chamado QSBS, que é Qualified Small Business Shares, que é a possibilidade de excluir ganho de capital na venda de ações qualificadas. Lembra do mecanismo de exclusão que a gente viu no episódio passado? É exatamente ele em ação. Nesse cenário, a C-Corp pode fazer mais sentido, mas se a intenção é gerar o lucro e distribuir tudo para o dono todos os anos, é preciso cuidado, porque a dupla tributação pode consumir parte importante do resultado. Já a partnership, ela entra melhor quando o negócio nasce com múltiplos donos ou com uma lógica de investimento conjunto. Não basta existir mais de uma pessoa na empresa, é preciso definir a relação entre elas. Quem aporta capital, quem trabalha, quem decide, quem assume risco, como o lucro será dividido, como os prejuízos serão tratados, como saídas, compras de participação ou conflitos serão resolvidos. Esse é o ponto central da partnership. Ela oferece flexibilidade, mas essa flexibilidade precisa estar escrita. Sem um Operating Agreement, que é o contrato social, bem construído inclusive, a estrutura pode até funcionar enquanto tudo vai bem. O problema aparece quando entra dinheiro, prejuízo, divergência ou expectativas diferentes entre os sócios. Então a pergunta não é qual entidade paga menos impostos. Essa pergunta é rasa. A pergunta correta é qual problema essa estrutura precisa resolver agora. Se o problema é simplicidade, talvez uma LLC comum resolva. Se o problema é Self-Employment Tax em uma operação lucrativa, talvez a S-Corp entre na conversa. Se o objetivo é reinvestir, captar, escalar com investidores, talvez a C-Corp faça sentido. Se existem sócios, imóveis, investimentos ou alocação específica de resultados, talvez a partnership seja mais adequada. A estrutura certa ela não nasce da sigla, ela nasce do diagnóstico. Primeiro você entende a operação, depois você escolhe a ferramenta.